8 litros, ajustado para ter baixo consumo de combustível, baixa emissão de poluentes e maior vida útil. Além de contar com um pacote de soluções com uma cabine ampla e confortável e um sistema eletrônico desenvolvido para facilitar o trabalho no campo. Todas as vacas trazem um aparelho preso na pata traseira. Ele emite um sinal para o computador que identifica o animal e monitora seu desempenho. Na soja, um homem para 40 hectares. Na cana, um homem para 25 hectares. Na segunda-feira, o senhor falou um homem para 5 hectares. Né? Está próximo aí, eu não me esqueci. Então, nós precisamos das pessoas, nós precisamos acreditar na nossa mão de obra. E a nossa máquina não tem software, não tem engrenagem, não tem nada. A nossa máquina é um humano. Então, isso é, no nosso entender, o gargalo da agricultura. Nós temos que trabalhar recurso humano. E é dessa forma que nós acreditamos que nós vamos buscar. Olha só, vejam que interessante. Olha, esse é um dado particular de uma fazenda que nós acompanhamos há bastante tempo, há mais de 15 anos. E eu fiz uma descrição, isso não tem depreciação, não tem custo fixo, não tem, é um custo operacional simples da produção safra 14 e 15. Vejam que interessante, aqui a gente fez, roçada 1% do que produziu, aplicação de herbicida, controle de pragas e doenças, isso aqui basicamente percevejo e ácaro, diesel que foi no seringal, insumos e defensivos, alguma coisa de herbicida e etrel, ora máquinas e implementos. Olha o que custou a mão de obra. Olha a minha responsabilidade aqui. Eu preciso da ajuda de vocês. Nós vamos falar exatamente sobre isso aqui. Isso aqui é fácil. Seringal é tranquilo. Olha o que se gastou para controlar a percevejo de água. Menos de 0,5% do que se produziu. Agora gastou 93% com a sangria. Então, gente, é muita responsabilidade. Nós vamos agora, durante 20 minutos, falar exatamente nessa gestão. Então, vamos entrar diretamente para a gestão da mão de obra. Eu não queria fazer exatamente o que esses tópicos estão aqui. Quando você fala em gestão, você fala planejamento estratégico. Olha, legal, o mercado está reagindo, a estratégia é abrir o seringal ou fazer a explotação da seguinte, planejamento operacional. Eu tenho disponibilidade de mão de obra, então eu não vou fazer D4, D5, vou entrar com D4, com 700... Não, eu não queria ser teórico dessa forma. Eu gostaria de dividir agora aqui um pouco da rotina que nós vivemos nos seringais. Na prática, da porteira para dentro, das dificuldades que eu vivo, talvez dividir um pouco isso com os senhores, ok? Então, a metodologia que nós adotamos na Hevia Forte, queria falar rapidamente do nosso projeto, é assim, nós estamos há 8 anos lá, exatamente desenvolvendo a metodologia de gestão para um seringal de 2 sangradores, como para um seringal de 30 sangradores, de 40 sangradores. A metodologia é a mesma. Não tem luxo, não está enfeitando, certo? A Hevia Forte tem, a gente chama de 25 unidades produtoras de borracha natural, porque é dessa forma que a gente dá o nome para os seringais, certo? Nós temos uma empresinha que produz borracha natural. Desde um seringal associado de 5.000 plantas, como um seringal de 500.000 plantas.
Então, hoje, nós trabalhamos com 25 fazendas. Nós temos 2,5 milhões de árvores plantadas, 700 mil árvores sangradas, com 200 sangradores, certo? Hoje, nesta safra 15-16. Quando eu falo que a missão é atingir produtividade preservando qualidade, é o objetivo de qualquer agricultor, né? Ok? Então, eu agora gostaria de convidá-los para, assim, dividir comigo essa metodologia que nós implementamos ali. Eu vou mostrando passo a passo o que nós fazemos no campo. Então, assim, no modelo de gestão, a gente tem alguns pontos básicos muito importantes. Primeiro, coleta de dados. Nós temos uma fichinha de campo simples, que não precisa de nenhum nível cultural alto ou uma prática para preencher. E essa ficha, ela é muito importante. Ela traz para a gente índice pluviométrico da propriedade, sangrias realizadas, sangrias perdidas, sangrias recuperadas, produção por tarefa, certo? A cada 700 ou 800 plantas a gente pesa. E então esse dado, através desse dado, nós criamos um banco de dados. Nós temos um software com histórico de 8 safras. Por que isso, gente? Você pode falar, tem um software, é tudo simples. Esse software está linkado com o nosso portal e disponibiliza alguns relatórios que o produtor tem acesso. Mas por que o banco de dados? Porque eu tinha muita dificuldade com o folclore no campo. Eu acho que isso é intrínseco a todo técnico. Porque eu chegava no seringal e, olha, aquela parte lá, rapaz, nossa, mas não produz, porque a lua estava atravessada e o vento. Gente, não dá para trabalhar com folclore. Certo? Tudo bem que nós não temos a tecnologia daquelas colheitadeiras, mas nós temos caminhos, nós temos dados, nós temos informações. Então, agora, o nosso pessoal de campo já está envolvido com esse banco de dados. Eu acho isso muito importante. Eu sofri muito com isso. Então, uma das condições que nós colocamos é nós vamos trabalhar em cima de resultados, em cima de parâmetros. Por quê? Vai acabar com tudo? Não, por quê? Qual foi a produtividade? Vamos pegar das últimas 3 safras? A gente dá tudo em cima. Então, isso foi uma coisa muito importante que nós implementamos. Quando a gente fala de manejo de pragas e doenças, o Cássio está aí, Gilson? Acho que não, né? Quando fala de manejo de pragas e doenças, é o seguinte, nós não podemos implementar um modelo de gestão onde eu tenho dados, onde eu crio um banco de dados, e eu fico de costas para a parte fitossanitária. Quando eu falo que eu não posso ficar de costas, é porque eu quase fico. Sabe por quê? Porque, na verdade, em anos e anos a fio observando, eu vejo exceções. Eu vejo momentos em relação a fungo, ácaro e percevejo. Mas eu não vejo evolução. Quantos % dos cereais de São Paulo são pulverizados? Não dá 5. O agro está há 20 anos em Rio Preto. Cadê? Dizimou tudo? Não. Dos 5 mil hectares do projeto Eva Forte, nós pulverizamos 150 hectares por ano. Tem o agro? Tem. Então, no manejo, eu conheço. Os nossos gerentes conhecem o teripalpos, o calácaros, o nível de infestação, percevejo, ninfa, adulto, antracnose. Sim. É detalhe para mim? É fator para mim? Não. Tanto é que naquele seringal eu gastei menos de 0,5% para controlar a percevejo. Então, mas ela é uma base do modelo de gestão. Eu tenho os dados, eu crio o banco, eu faço o manejo de pragas e doenças, e depois nós vamos para a qualidade de sangria. Qualidade de sangria, o Gustavo está aqui, essa é primordial. Por quê? Aí a parte de painel, a gente tem um modelo bacana, a gente faz uma avaliação com um tablet, já disponibiliza para o produtor, é super bacana, mas é um trabalho rigoroso, é um trabalho de presença, é um trabalho de envolvimento com os sangradores.
A nossa avaliação ela é obrigatoriamente no ato da sangria, na presença do sangrador. A avaliação não é para penalizar, a avaliação é para construir. A avaliação é para evoluir. Então, o nosso técnico faz na presença. O nosso técnico, quando vai para o seringal, nós estamos falando em modelo de gestão, ele já vai sabendo o que aquele sangrador produziu, quantas sangrias ele realizou, quantas ele perdeu, dos dias de chuva, quantas ele recuperou, e aí ele vai avaliar como é na casa dele, como é o relacionamento dele com os filhos, e aí ele vai para fazer a avaliação de qualidade de sangria. Também muito importante. Bom, nós estamos falando na base da gestão. Aí entra a parte da mão de obra, que é o que nós vamos nos doar um pouco aqui. Eu queria deixar essa mensagem também muito importante, gente. Olha, eu não estou aqui colocando uma lei, uma regra. Eu estou, assim, apresentando um pouco do modelo que nós desenvolvemos na Hevia Forte. Então, nós batemos muito nessa tecla lá, que a consultoria, ela é o veículo da tecnologia. A administração executa e o resultado é fruto da interação. Eu vou fazer algumas colocações práticas para vocês entenderem. Não peça para o seu técnico ir lá conversar com o seu sangrador. Ele é funcionário seu, não do seu técnico. Não peça para o seu técnico trocar as facas da sua roçadeira. Não cabe a ele. Ele tem que levar a tecnologia. Cobre isso dele. Cobre os dados. Cobre dados reais. Coloque ele envolvido na sua fazenda. Então, nas fazendas nós dividimos muito isso. E essa é uma tendência do setor, porque eu fiquei 10 anos do outro lado antes de ir para a Hevia Forte. Nós não podemos fazer isso. Agora, nós temos que cobrar sim que ele tenha informação, que ele leve a tecnologia, mas ele não pode engraxar a roçadeira, gente. E a administração tem que estar envolvida com o técnico, tem que estar na linguagem do técnico. E o técnico envolvido com a administração, aí pode ter certeza que os frutos vêm. E muito. E muito. Eu sei porque eu vivo isso dia a dia. Eu vivo isso, falo com os gerentes nossos todos os dias. Certo? Então, essa mensagem, eu acho assim, é uma coisa que a gente cultua e com bons resultados lá. Ok? Vamos lá. Ah, olha só, que bacana. Agora, eu gostaria de convidá-los para a gente entrar e visualizar da porteira para dentro mesmo. Então, vamos lá, para a unidade produtora de borracha natural. Vamos para o seringal. E vamos falar do plano de gestão. Outra coisa que eu preciso validar. Eu até acho que a gente não precisaria esperar o final. Se houver alguma discordância, a gente já pode até discutir agora. Eu acho que seria importante, até válido para todo o grupo. No plano de gestão, nós temos que pensar em comercialização. Opa, qual o preço? Como está? Estou recebendo os pagamentos? Nós entendemos da Hevia Forte que comercialização, nós ainda não encontramos nenhuma dificuldade até agora. Pelo contrário, a gente tem gente batendo na nossa porta quase toda semana. Nós produzimos 30% da borracha que consumimos. Nós temos um mercado forte. Nós temos usinas fantásticas aqui dentro de casa. Então, tudo bem. Adubação. Nós temos uma cultura que provém de solos extremamente pobres, porém ricos em matéria orgânica, que são solos amazônicos. A adubação, ela tem uma adaptabilidade incrível, extremamente dinâmica. É um investimento pequeno para seringais em produção. Não vamos nem falar de média, certo? Irrigação. Cientificamente provado que não dá resultado. Olha só, eu não posso ser radical assim, mas nós abolimos. Não me dedico a isso. Não acho que isso vai alavancar a minha produtividade. Ok? Tratos culturais. A gente gasta 1% com herbicida, roçadeira, seringal limpinho, fechado. Nós estamos no nosso plano de gestão. Estamos cuidando de cada fator que interfere na produtividade. Controle de pragas e doenças. Tem que estar atento, faz parte do plano de gestão. Eu acho que a minha posição já ficou bem clara aqui. Agora, e essa aqui, hein?
93% do custo. E temos que tê-los de forma profissional. Essa sim, é nessa tecla que nós batemos. É aí que nós acreditamos que está a busca de produtividade, o sucesso de um seringal, a longevidade de um seringal. Então, eu quis destacar, porque é da mão de obra que nós estamos falando. Qual é o desafio? Qual é o gargalo? Uma equipe completa. Porque esse ano sim mudou o cenário da economia, nós estamos com mais oferta, mas nas 2 últimas safras nós tivemos falta de mão de obra. Nós temos que ter uma equipe profissional, com boa qualidade de sangria, tecnicamente evoluída, treinada. Nós temos que ter uma equipe motivada, que acredita e que sabe que pode se aposentar ali no seringal. Uma equipe animada, uma equipe envolvida com o seu gerente, que seja de 2, 3 sangradores, ou que seja numa fazenda de 30, 40 sangradores. E o gerente tem que estar atento a isso, e tem que responder a cada um dos seus sangradores. Eu cobro muito isso deles. Isso é muito importante na gestão, mas muito importante. Hoje é dia 14, com quantos cortes você está? Como está a sua equipe? O pessoal está bem? Como estão as crianças? O pessoal da escola está tudo em ordem? As mulheres, a limpeza, a organização, está tudo bem? Responde. Ou senão você não está com a gestão na mão. Essa é a nossa máquina, a nossa colheitadeira. Não é aquela da soja. Uma equipe estável, com baixa rotatividade. Rotatividade é um desastre, né, gente? Desastre no seringal. Produtividade vai lá embaixo. Então, começamos a safra com uma equipe, concentração, acreditar na equipe. E um gestor, uma pessoa que está à frente, que pode ser o proprietário, que pode ser o gerente de sangria, que pode ser o gestor animado, presente e apoiado. Ok? Agora, eu trouxe um dado muito bacana para vocês. Um dado que eu também me deparei, que foi um aprendizado, que é um grande desafio. Estes são os dados de um único seringal, com 60 mil aves em produção, e nós criamos algumas faixas. Isso aqui é a produção ano, setembro a agosto, certo? Você ficou lá, viu, Júlio, uns 5 aninhos. Olha só, média de 6,5 kg, sistema de sangria D5, na parceria, 700 árvores de tarefa dia, com todo o potencial idêntico. Ninguém tinha condição de tarefa melhor ou pior aqui. Exatamente distribuída de forma com o mesmo potencial para todos, certo? Aí nós tivemos média de 7 quilos, média de 8, média de 9 e média de 10. Por que todo mundo não estava com 10? Se eu tenho coleta de dados, se eu tenho banco de dados, se eu tenho avaliação com envolvimento, se eu tenho um excelente gerente aqui, o cara é um craque, é o Neymar o gerente daqui, é muito bom, não é, Gustavo? Extremamente motivado. E por que aconteceu isso? Então, olha a importância do banco de dados, isso é fato. Então, gente, esse sim é o desafio que eu vivo. Eu dedico 90, não é 93, eu dedico 99% do meu tempo nesse foco. Eu penso muito pouco em praga, eu penso muito pouco em doença, eu penso muito pouco em outras coisas. Porque eu queria trazer todo mundo para cá. É esse o meu gargalo. E é essa a mensagem que eu quero trazer. E que eu estou tendo a oportunidade de trazer hoje aqui, ou até dividir. Eu não estou falando que é lei ou que é regra, mas eu me sinto assim à vontade porque eu estou diante do pessoal envolvido com a agricultura. Então, o meu desafio está aqui, ó. Eu gostaria que o Alex, o Henrique, o Paulo, o Gabriel tivessem tudo na mão. Aonde está a Daiane, o Ayrton, o Jackson. E todos estão lá. E eu não fui aqui demitir ninguém, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. E isso é dado real. Isso é dado real. E quando eu abro
a Évia Forte, nas 700 mil árvores, acontece exatamente a mesma coisa, né, Gustavo? Exatamente. Então, esse é o nosso foco, é dessa forma que nós acreditamos na gestão, quando a gente fala gestão da mão de obra, mas na gestão do seringal. A mão de obra é o gargalo. Ela é o fator importante. Olha só, agora a gente tem que falar um pouco de uma coisa que nós acreditamos muito, que é o ambiente de trabalho. Perguntei do Cássio porque vai haver uma divergênciazinha, mas é tranquilo, nós estamos em casa, viu, César? Quando eu falo do ambiente de trabalho, eu particularmente, eu acredito no seringal como um chão de fábrica. Isso é uma coisa minha. Sabe, eu gosto muito, eu acho que quem vai para o seringal às 4 da manhã, quem tem que sangrar milimetricamente, com uma faca muito bem afiada, ele tem que ter um ambiente extremamente favorável. Muito favorável. Isso nós acreditamos demais. Todo proprietário quer ter um painel como esse, né? Todo proprietário quer ter um painel como esse. Baixo consumo, profundidade perfeita. Esse é um sonho. Eu quero ter todos os meus sangradores assim, com 10 quilos por árvore e num nível desse de qualidade sangria. Então, olha que atitude, ó. Olha que atitude. Isso aqui é a zoioeirinha. Desculpa. Isso aqui, que não usava mais na fazenda. Agora, essa bomba pesa 50 quilos. Como que a mulher vai erguer para colocar na bombinha dela ou no recipiente dela para coagular? Aqui basta abrir a torneirinha. Ou acreditamos, ou criamos um ambiente para a nossa máquina trabalhar, ou nós vamos ficar brigando com o sangrador. Olha que atitude. Isso é atitude de gente grande. Isso é atitude que acredita num seringal para produzir 10 quilos. E qual o custo disso? Zero. Zero. Porque estava tudo lá na fazenda. Vejam só. Olha aqui. Eu estava falando que vai haver divergência porque o caso não precisa. Eu acho barato. Tá. Certo? Esse é o chão de fábrica. O cara sai da casa dele e vai feliz pro seringal. Ele vai feliz pro seringal. Aqui não tem empurrando moita de colorão, gente. Certo? Tem que estar limpinho. Ele tem que andar rápido, ele tem que ter mobilidade. Então nós estamos falando em gestão de pessoas. Nós temos 93% do nosso custo em mão de obra. Então nós temos que ter um ambiente favorável de trabalho. Vejam só. Olha que atitude, olha que bacana, é um pouquinho lento, mas eu acho que vale a pena ver. Outra atitude pequena com um resultado incrível, de custo muito baixo. Vejam só, na coleta, né, que é a estradinha da borracha, vamos dizer assim, olha a importância para não haver acidente, para não correr risco de acidente. Aquele suportezinho atrás, ó. Olha lá, subiu, tranquilo. Ótimo, não são todos, hein? São pequenos detalhes que nós temos que acreditar, nós temos que envolver, isso eu acredito que é a gestão da mão de obra. Né? Então, é assim que nós acreditamos, é isso que nós tentamos praticar. Vou dizer que tudo está assim também lá na Évia Forte não, viu, seu Pedro? Mas nós acreditamos muito nesse resultado. Medir, motivar, apoiar sempre o sangrador, sempre. Não estar ao lado do sangrador e entender que a nossa colheitadeira lá é ele. A cada 6 hectares tem uma colheitadeira andando lá. E qual é a engrenagem dela? Qual é o rolamento dela? Como nós vamos cuidar dela? Eu acho que nós temos que pensar nisso. Nós procuramos nos envolver com os sangradores, nós procuramos nos aproximar dos sangradores e saber que eles são nossos parceiros. Nós temos um desafio enorme, nós estamos com 200 sangradores, esse ano a gente deve ir com uns 260, mas é muita gente, não é fácil. Aqui,
eu trouxe duas imagens que eu queria, assim, aproveitar para dividir. Eu tive a oportunidade, recentemente, de conhecer os seringais na China. Foi muito bacana, foi uma oportunidade incrível. E eu queria dividir essa imagem com vocês. E queria deixar uma mensagem que talvez eu possa estar enganado, mas é a sensibilidade que eu trouxe de lá. A China, nas áreas aptas ao seringal, ela planta em 100%. Ela tem uns 600 mil hectares aptos para plantar seringueiro. Os 600 mil hectares estão plantados. Ela importa muita borracha, a China, né? A gente sabe das influências dela. Acho que o Fernando vai até mostrar alguma coisa. Mas, e na maioria das vezes, olha o morro, é em 30 graus de inclinação. E eu, quando estava rodando por aqui, foi muito bacana e tudo, eu estava com um dos maiores compradores de borracha do mundo. E eu falei para ele, pô, você tem que ir lá no Brasil. Ele falou assim, fazer o quê lá? Não tem borracha. Eu vivo de borracha. Ele é um alemão casado com uma tailandesa. Eu tenho que estar na Tailândia, eu tenho que estar onde tem borracha. Então, qual é a sensibilidade? Qual é a mensagem que eu trago disso? Nós precisamos plantar. Nós precisamos plantar. E sabe como que eles plantam? Eles plantam e acabou.